No último dia 26, a Embaixada de Israel soltou uma nota via Twitter como resposta às falas infelizes do presidente brasileiro, soltadas na visita diplomática que fez na Espanha no mês de abril deste ano. Em uma tentativa de criticar a ONU sobre as questões de conflito Israel-Palestina, o executivo brasileiro mostrou de qual lado está, independente dos fatos que compõem a história recente acerca desse confronto. Da mesma forma, ele acaba acendendo uma luz na relação Estados Unidos-Brasil, podendo ter consequências graves no futuro. A sua fala foi a seguinte, abre aspas, veja como a ONU era tão forte em 1948, ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, ela não consegue criar o Estado palestino, fecha aspas. Como podemos ver, assim como em todas as outras, sua fala foi totalmente rasa e cheia de definições que, para um leigo, parece algo tão óbvio que é inconcebível não ter pensado nisso antes. Mas como não somos leigos aqui, vemos que o viés dessa declaração é tão nocivo à ordem e à justiça quanto à história acerca do conflito. Em resposta a isso, a Embaixada de Israel disse, abre aspas, lamentamos ouvir a declaração do presidente Lula dizendo que a ONU criou Israel, mas não conseguiu criar um Estado palestino. A verdade é o contrário e é importante olhar para os fatos históricos. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia da ONU votou uma proposta para dividir o território do mandato britânico em 2 estados, judeu e árabe. À frente da reunião da Assembleia das Nações Unidas estava o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Os judeus, a liderança de cerca de 600 mil pessoas que viviam na área do mandato, concordaram. Os árabes que viviam na área do mandato e os países árabes vizinhos não aceitaram a decisão e lançaram um ataque às aldeias e cidades judaicas e ao Estado recém-fundado. Na guerra que nos foi imposta, vencemos e estabelecemos um Estado, o Estado de Israel. A ONU deu a oportunidade do estabelecimento de um Estado árabe-palestino em 1947. Os árabes tiveram a oportunidade de estabelecer um Estado e rejeitaram, provavelmente pensando que derrotariam Israel e estabeleceriam um Estado em todo o território do mandato britânico relevante. Quando os palestinos receberam o território e o governo independente da faixa de Gaza em 2005, eles escolheram investir o dinheiro internacional que receberam em seus esforços para construir um sistema militar ofensivo contra Israel. E não, por exemplo, no desenvolvimento de infraestrutura e construção de instituições para o bem-estar dos seus residentes. Há uma longa disputa territorial sobre Israel e os palestinos, e a decisão sobre o futuro dos territórios disputados devem ser resolvidos por meio de negociações bilaterais. Alguns palestinos recorrem a métodos violentos e terroristas na tentativa de alcançar uma solução para a disputa e, portanto, Israel é forçado a agir contra eles e, portanto, a vida de muitos dos seus irmãos palestinos é pior do que poderia e deveria ser. A única forma de resolver a questão é por meio de negociação e não pela violência ou por declarações historicamente infundadas. Fecha aspas. Pois bem, senhores, essas foram as palavras de Israel representada aqui no Brasil pela Embaixada e nós endossamos tal enunciado, não por ser Israel, mas por se tratar da verdade e justiça. Se vocês estão conectados com Israel de alguma forma, seja por religião, sua família sanguínea ou qualquer outra questão, se inscrevam no canal para não perder as informações relevantes e pertinentes a você sobre a Terra Santa e não se esqueça de deixar o seu like. Vamos juntos construir a nossa intelectoteca.